está começando mais um Notícias Mundial. No programa de hoje, o assunto é terceirização e o nosso convidado é o Dr. Júlio Conrado, advogado trabalhista do escritório Fritz, Nunes e Conrado, advogados e consultores. Nosso agradecimento desde já para o doutor que está aqui com a gente, o doutor Júlio. Doutor, muito obrigada por ter aceito e trazer um tema tão importante ao nosso público. Nós é que agradecemos a vocês a oportunidade e o convite de estarmos presentes aqui, e a gente espera colaborar para esclarecer e fazer com que os telespectadores tenham condições de um melhor entendimento sobre a terceirização. Ótimo, muito obrigada, doutor. Bom, e para a gente começar, é claro, nossa produção sempre faz aquela matéria especial para a gente dar uma introdução no programa antes de começar, então, de fato, a entrevista. Vamos lá! Em março de 2018, entrou em vigor a lei que alterou os dispositivos da Lei de 1974, que dispõe sobre a terceirização. O texto original, que tramitava na Câmara desde 2002, foi aprovado em caráter de urgência, trazendo assim uma série de mudanças e dúvidas para os empregados e também para os empregadores. A principal dúvida é com relação à possibilidade ou não de se terceirizar qualquer tipo de atividade da empresa. Bom, e nós vimos aí esta matéria e agora então eu volto à minha pergunta ao Dr. Júlio e para a gente começar, vamos entender o que é a terceirização. Doutor, por favor. Priscila, na realidade, essa lei que foi aprovada recentemente, ela apresentou alguns avanços em termos econômicos na legislação que era vigente até então. O que acontecia? A lei original, o texto original, ele vedava terminantemente a utilização de terceirização para atividades fim e permitia apenas as atividades meio. Vamos distinguir o que é uma e o que é outra. A atividade fim é o objeto social em si da empresa. E a atividade meio é qualquer outro tipo de atividade que a empresa exerce e que se utiliza para atingir o objeto social da empresa. E, doutor, era uma lei bastante antiga, né? Vamos dizer, de 1974, né? Isso. Ela foi necessária para os dias de hoje, o senhor acredita? A gente vê como muito apropriado essa modernização. Eu costumo dizer que a legislação ela tem que acompanhar o momento atual da sociedade. Hoje o que a gente vê é uma flexibilização das relações de trabalho e das relações econômicas. A legislação, na maneira que ela era posta originalmente, ela engessava demais as relações trabalhistas. E com essa possibilidade de uma flexibilização, diríamos assim, da terceirização, isso se adequa ao momento atual da economia. Então o senhor vê com bons olhos essa questão? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o momento econômico que o país atravessa, que não é muito favorável... 13 milhões de desempregados. 14 milhões de pessoas, sem contar as pessoas que militam no mercado informal também, que não tem carteira assinada. Quer dizer, esse número acaba transbordando. Subindo mais, né, muito doutor? mais. E o que acontece? O governo precisa, a sociedade precisa de mecanismos para tentar fazer uma inserção, uma reinserção dessas pessoas dentro do mercado formal. E a terceirização, então, seria uma possibilidade? Sem dúvida, uma possibilidade concreta. Concreta, porque facilitou-se com a adoção do texto, com a modificação, que foi aprovado inclusive pelo STF agora, porque existiam dúvidas em relação à possibilidade irrestrita, e o STF acabou de sinalizar dizendo que pode, de maneira irrestrita, a terceirização. Vamos lá. A lei modificada, ao dispor sobre o trabalho temporário, ela também pode abranger sobre qualquer tipo de atividades executadas em uma empresa? Sem dúvida, é o que a gente estava colocando preliminarmente, que é atividade fim e atividade meio. Como eu disse inicialmente, o texto legal permitia apenas e tão somente a terceirização de atividades meio.
atividades pelo qual a empresa vai se utilizar para o cumprimento desse objetivo social. Agora, com a legislação revigorada, vamos dizer assim, é possível tanto a atividade fim como a atividade meio ser terceirizada. Bom, então fica claro que então, todas as funções, sem distinção, podem ser terceirizadas. Isso mesmo, Priscila. Qualquer função pode ser terceirizada dentro da empresa. Qualquer cargo, enfim. Qualquer um. Tá qualquer certo. cargo. E, doutor, o senhor acha que para a economia tem um grande impacto, então, essa... Ela deveria ter mais do que a gente vê hoje em dia. Eu acredito que sim, porque só não existe, não se constata na prática efetivamente essa melhoria, esse incremento da economia em função da própria situação, da própria conjuntura econômica que o país vive. A gente espera e tem... agora, nesse janeiro, daqui para frente, né, coisa doutor? Flua numa maneira mais espontânea e mais visível aos olhos da população, que acaba vendo com incredulidade a terceirização e a própria reforma trabalhista. Tá certo. E a nova lei, ela se aplica aos empregados terceirizados antes da lei já entrar em vigor? Sim, sim. Já é válido. Já é válido. A reforma trabalhista, a partir de novembro, passou a vigorar e abrange a todo o... Ainda que não tenha sido... Ela já passou a vigorar, então, desde novembro, o senhor disse? Sim, novembro de 2017. O tempo vago da lei já passou? Já passou. Já está em pleno vigor e se verificou na Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, uma diminuição na distribuição dos processos na ordem de mais ou menos de 40% a 50% aqui na capital de São Paulo. Quer dizer, é um grande impacto. Sem dúvida, porque... Porque é o que o senhor atribui? Infelizmente, o que se via era a posição do empregado como um franco atirador, como não existia o Instituto da Sucumbência. O que seria a sucumbência? Você entrou com uma ação, você perdeu, você vai pagar os honorários da parte contrária num valor equivalente ao valor do pedido. Então, se via na prática valores astronômicos de uma relação de trabalho e de vínculo de poucos meses. Você via lá ações de 30, 40 mil falando em 3 meses de trabalho. Hoje, você já não... poucas são as pessoas que vamos dizer assim, pagar para ver um negócio desse. Então, houve um redimensionamento e uma adequação à realidade dos fatos, né? As pessoas hoje vão reclamar efetivamente aquilo que lhe é devido. Por isso que impactou no volume de distribuição das ações. É mais honesto e acaba sendo bom para ambos, né, doutor? Sem dúvida, porque o que se viu também, o que se constata hoje, é uma prestação jurisdicional, uma sentença do juiz muito mais célere, muito mais rápida. Antigamente você via processos que se arrastavam lá por 10 anos. Hoje você vê a coisa resolvida no máximo em 2 anos. Quer dizer, isso nós estamos falando em tempos de tribunal e tudo. Hoje uma sentença, a marcação, você deu entrada numa ação hoje, daqui a 2 meses já tem audiência marcada, coisa que era inimaginável antes disso. Há quanto tempo, mais ou menos, a gente... Antes da própria reforma, antes de novembro, eram coisas assim, marcava audiência com 6 meses de distância da data da distribuição, e hoje é super rápido. Existem varas que é meio que para um lapso de tempo de 30 dias. Sim. Doutor, nessa nova lei, o que o senhor destaca de positivo e de negativo? Tem algum ponto que o senhor ainda acha que deveria ser um pouco mais discutido? Olha, isso é uma opinião pessoal. Sim, é uma opinião pessoal. A gente costuma dizer que tudo que é absoluto é uma coisa muito... É perigoso. Perigoso, sem dúvida. Por quê? Ela não permite nenhum tipo de exceção, fica realmente... essa possibilidade irrestrita acaba sendo um caminho um tanto quanto perigoso, porque a gente... E poderia ser um caminho sem volta, vamos dizer assim? Eu acredito que não, porque isso também é um tipo de legislação que, da mesma maneira que ela sofreu essa reforma, daqui a algum tempo ela pode sofrer algum tipo de adequação. Depende também dos fenômenos que acontecerem na sociedade para que isso aconteça. Claro. Até com o advento, falando da reforma trabalhista, que é uma situação de grande vulto que aconteceu, logo após a entrada em vigor, não se sabia ao certo qual seria o comportamento dos juízes, qual seria o entendimento dos tribunais. Como eles iriam encarar isso. E as coisas foram se colocando, se adequando, se acomodando, e o que a gente vê hoje aí é um pleno vigor de uma
de uma legislação modernizada. Bom, perde o trabalhador, ele perde algum direito trabalhista após a nova lei da terceirização? Não, na realidade não perde, ao contrário, o que aconteceu foi isso a gente falando de terceirização, de temporários, houve uma formalização de uma situação que era meio... Era muito discutida isso, e não se esparsa. chegava a um acordo. Hoje a lei preconiza certos ritos, certas formalidades que antes não existiam e que agora existem, não? Bom, a gente daqui a pouco volta, nós vamos para um breve intervalo. Hoje eu estou aqui recebendo no nosso estúdio o Dr. Júlio, ele que é advogado trabalhista, está aqui com a gente, trazendo informações importantes nesse janeiro, né, que a gente já começa com grandes mudanças no nosso país, a começar pelo nosso presidente eleito já no dia 1º de janeiro. Então nós vamos ter aí um Brasil passado a limpo, não é mesmo? E com essa nova legislação ainda muito discutida no ano de 2018, e nós vamos saber um pouco mais como que fica e como ela passa a valer agora, então, em 2019. Mas você não saia daí, continue com a gente que a gente volta rapidinho. De volta com Notícias Mundial, que hoje traz o Dr. Júlio Conrado, advogado trabalhista do escritório Fritz Nunes e Conrado, advogados e consultores. No programa de hoje nós estamos falando sobre a terceirização, um projeto de lei que foi aprovado dentro da reforma trabalhista do ano passado, de 2018, e que já está sendo colocado em prática. A princípio gerou muita discussão entre as pessoas, entre empregadores, empregados. No início as pessoas ainda não entendiam muito sobre o tema, e a gente então trouxe o doutor para falar um pouco mais, já que estamos iniciando um ano com tantas novidades. Doutor, a princípio é o que a gente estava conversando até no intervalo, né? Existe um quesinho das pessoas, sempre no início de alguma mudança, colocarem defeito, achar que não vai dar certo, não, isso daí já começou tudo errado. Mas a gente tem que olhar para frente, para o futuro, ver aí as transformações da sociedade e perceber que essas mudanças, elas vêm de uma forma positiva, que é para tentar colocar o nosso país nos trilhos. Você não acha? Sem dúvida, a tua colocação foi muito bem observada e muito bem posta, na medida em que o que a gente vê, isso é próprio do ser humano, é uma reação que a psicologia... É meio natural, né? Ela vai Nós temos explicar. aquele quesinho do pessimismo. A repulsa pelo desconhecido. Pelo desconhecido. E aí o que se via na prática eram as pessoas dizendo que não ia dar certo, que aquilo era muito drástico e que não ia vingar. Aumentar o número de desempregados. Isso, e o que está se vendo hoje na prática, em termos de procedimento dentro da justiça, é o contrário, é uma celeridade maior dos processos, é uma responsabilidade das partes na alegação de fatos. Tanto do empregador quanto do empregado. Dos dois lados. O que se via era um procedimento totalmente desmedido, tanto do reclamante como dos empresários, que formavam convencimentos, tentavam pelo menos vender uma ideia que não era a realidade dos fatos. E hoje o que se vê é uma conduta mais responsável de ambas as partes. Então, quer dizer, é uma lei que vem para proteger a ambos, não é, doutor? Sim, a sociedade. A maior, como é que eu poderia te dizer, intenção da lei é a proteção da sociedade, é a salvaguarda dos interesses da sociedade, e é o que está se vendo em relação a isso. Ambos os lados respeitarem as relações de trabalho na medida do possível e realmente o Estado prestar a tutela jurisdicional em situações efetivamente devidas. Tá certo. E uma pessoa que está em uma empresa e esta resolve, então,
terceirizar a mão de obra? Haverá perda de salário do empregado? Há alguma perda também por parte do empregador? Como que fica essa relação? Efetivamente, não. Nenhum funcionário pode ter redução salarial. Ele não pode ser demitido, é uma pergunta que se faz muito recorrentemente. Exatamente. Que seria, pode demitir e depois recontratar? Não, esse tipo de procedimento é terminantemente vedado. E como é que funciona essa transição, então? Em tese, o que poderia ser feito seria uma recontratação, mas passados 180 dias da data do desligamento. E isso fica inoperável, impraticável na prática, no dia a dia da empresa. Então, se efetivamente se optar pela terceirização e a dispensa dos funcionários, isso não vai se tornar inviável a recontratação. Tá certo. Bom, e o profissional terceirizado, ele tem os mesmos direitos dos trabalhadores de uma empresa? Sem dúvida. Tudo que estiver previsto na convenção... CLT? Na convenção coletiva, em termos de direitos... de cada profissão. De cada categoria profissional está assegurado ao terceirizado também e ao temporário. Doutor? Eu acrescentaria... Como é que fica a situação do temporário? Muito bem colocado pelo senhor. O temporário... Como é caracterizado um funcionário temporário? Isso também foi uma alteração na legislação muito interessante, que a questão do trabalhador temporário era uma situação que padecia de certas formalidades legais. E de um olhar mais criterioso. E isso veio com a legislação também que foi atualizada, na medida em que se parametrizou, se formalizou quesitos para a adoção de funcionário temporário, do trabalhador temporário. Eles, doutor? Você não pode simplesmente contratar um funcionário temporário e demiti-lo. E sem qualquer justificativa, precisa que esteja caracterizada a necessidade por sazonalidade, ou seja, ele tem uma demanda de mercado superior ao que ele tem de oferta de mão de obra para prestação, para atender essa demanda. Ou seja, a empresa, o comerciante é o exemplo mais clássico. Nas épocas de Natal, de Dias das Mães... Que acabam contratando uma mão de obra a mais para poder atender a necessidade. Prazo determinado. Isso não pode ser em caráter indeterminado e se ficar... E empurrando. Não. O contrato temporário é de 180 dias no máximo, prorrogáveis por mais 90. Então ele tem um teto, que seria o de 180. Perfeito. E no caso da necessidade, o mercado ainda aquecido. Justificável. Com essa demanda necessária para atender e se prorroga por mais 90 dias. Tá certo. E como o senhor estava falando, eu até entrei com outra pergunta, na questão do terceirizado, então ele tem os mesmos direitos de um empregado registrado através da CLT. Sem dúvida. Todos os direitos... Férias, 13º. A mesma coisa. Todos os benefícios, eu diria mais, não só os direitos trabalhistas, mas como os benefícios previstos na CLT, na CCT da categoria, são extensivos ao trabalhador terceirizado e ao temporário. Benefícios que a gente fala que seria vale transporte, refeição, benefícios como esse, doutor? Até outras situações, como por exemplo, existem categorias que prevêem um intervalo durante a jornada específica, isso tem que ser extensivo ao terceirizado, particularidades de cada categoria? De cada categoria, de alimentação, inclusive. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa de engenharia, a convenção coletiva determina que tenha o fornecimento de uma alimentação, de uma fruta e de um específico embutido. É uma coisa assim na construção civil. E isso, no caso de temporário e de terceirizado, tem que ser extensivo a essa categoria de trabalhador. Tá certo. Bom, então, para a gente ir finalizando um pouco a questão desse assunto, doutor, então, como o senhor vê aí o nosso 2019 que está começando, estamos aí com um novo comandante desse barco, não é mesmo? O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL.
e há muita especulação de mercado. Formou-se aí um super ministério da economia para tentar colocar o país nos trilhos novamente. Com que olhos o senhor vê essa mudança toda, desde do presidente até a mudanças na lei? Nós vemos aí a reforma também previdenciária já em andamento. Como o senhor... A gente vê com bastante otimismo por conta de toda essa modernização que a gente vê manifestamente aplicada no curso de todas essas reformas. Essa modernização na relação de trabalho, na relação de consumo e na relação comercial da sociedade é um indicativo de um futuro bem promissor, e a gente espera que tudo isso venha a se consolidar, porque fatalmente isso vai trazer um incremento na economia, a gente tem certeza disso. É um exemplo, exemplos não nos faltam de outras economias em outros países que adotam esse tipo de relação econômica e social e que tem êxito e prosperidade. E a gente espera que isso também seja constatado e verificado aqui no Brasil a partir do ano de 2019. E que as leis estejam sempre, não é, doutor, à disposição da sociedade para preservar a integridade de cada um, seja no lado do empregador, no lado do empregado, não é mesmo? Sempre em prol da sociedade. Em prol da sociedade. É o que se espera de um legislador moderno e de uma legislação que venha atender aos anseios da sociedade. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui, trazendo um tema tão importante já para a gente iniciar aí o ano, com essas mudanças todas que a gente vem passando, e vamos passar por muitas outras ainda, não é, doutor? Sem dúvida. De forma bastante positiva. A gente tem que caminhar conforme os fenômenos que vão acontecendo na sociedade e atendendo a cada um em sua necessidade, seja individual ou coletiva, né? Nós aqui agradecemos a oportunidade, estamos à disposição para sempre que necessário vir aqui para esclarecer e tentar contribuir para o maior esclarecimento da população. Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos. Bom, hoje a gente conversou com o doutor Júlio Conrado, advogado trabalhista do escritório Fritz Nunes e Conrado, advogados e consultores. A gente falou sobre a questão da terceirização aqui no nosso programa. Espero que você aí de casa tenha tomado conhecimento, porque é bom, antes da gente criticar, pelo menos saber, entender um pouco mais sobre o assunto, para que a gente possa então falar e se sentir mais confortável diante dessas mudanças. Agora você aí de casa não sai daí não, porque logo mais a gente volta com todas as informações da IMPD para você aí de casa. É rapidinho.